No dia 16 de janeiro de 2024, iniciou-se em Toulouse protestos de agricultores franceses contra a queda nos rendimentos de produção, maiores custos e concorrência de importações baratas. Algo que é visto de maneira semelhante por diversos países europeus. Nesse sentido, o setor agrícola tem sido altamente prejudicado por medidas envolvendo a necessidade de atingir o carbono neutro, obrigando o setor a se adaptar e, consequentemente, levando à redução dos lucros. Além disso, a França tem passado por uma crescente perda de influência no continente africano, ocorrendo diversos golpes de Estado em países como Níger e Burkina Faso, alçando ao poder líderes hostis à influência francesa no território africano, onde a França tem acesso a uma vasta abundância de recursos naturais baratos, com até 2/3 do urânio usado nas usinas nucleares da França sendo provenientes da África. E nesse vídeo, vamos entender o que realmente está acontecendo com a França e quais motivos foram essenciais para que o país chegasse nessa situação alarmante. À primeira vista, para compreender melhor essa situação na França, é essencial voltarmos ao início da colonização francesa no continente africano. Embora tenha se tornado mais intensa no século XIX, os primeiros indícios da presença francesa na África datam do século XVII, período em que o interesse da França na região estava ligado apenas ao ponto de vista logístico, em uma época cujo foco dos colonizadores franceses estava voltado para a América e principalmente para a Ásia. Apesar disso, algumas regiões estrategicamente posicionadas na África, em territórios que hoje pertencem ao Senegal, por exemplo, acabaram servindo na época como entrepostos comerciais para o comércio marítimo francês, especialmente a partir da segunda metade do século XVII. Contudo, as perdas de colônias da França no episódio que ficou conhecido como a Guerra dos 7 Anos, ocorrida entre 1756 e 1763, reunindo as principais potências da época em um grande conflito político e militar, como a Inglaterra, Espanha, Áustria, Prússia e também a França, a qual saiu derrotada do conflito. Naquela ocasião, os franceses foram obrigados a concordar com as condições previstas no Tratado de Paris de 1763, que estabeleceu o fim da sua presença na América do Norte e um subsequente colapso do Império Colonial da França, à medida que o país observava grande parte das suas colônias serem absorvidas pela Inglaterra e pela Espanha. Em outro aspecto, quando a França perdeu essas colônias, ela tomou um outro rumo, ampliando a sua colonização no continente africano. A partir de 1830, uma campanha de conquistas de territórios pelo norte da África se intensificaram até o final do século XIX, com o domínio francês sobre diversas regiões do norte, centro e oeste da África. Tanto que após a partilha da África na Conferência de Berlim entre 1884 e 1885, a legitimação da França sobre as vastas porções de terras na África foi reconhecida, dando à nação dimensões continentais, com o país tornando-se 5 vezes maior em território. Logo, para administrar tantas terras, foi necessário a criação da África Ocidental Francesa em 1895, que reunia países como Costa do Marfim, Mali, Senegal e Níger, além do atual território da Burkina Faso. Além disso, a África Equatorial Francesa, criada em 1910, incluía o Congo, Gabão, Chad, Camarões e o atual território da República Centro-Africana. E juntas essas duas unidades administrativas cediam à França um poder de influência sem igual sobre o continente africano, incluindo dezenas de países africanos em sua esfera de poder, onde os mesmos eram obrigados a pagar impostos, ceder tropas para o exército francês e forçados a trabalhar em campos de mineração para sustentar as indústrias na Europa. Ainda assim, algumas das políticas adotadas pela França em suas colônias durante a primeira metade do século XX estavam voltadas para uma conversão do povo africano como cidadãos franceses. Tanto que hoje, existem cerca de 21 países francófonos na África, ou seja, onde o francês é amplamente falado ou até mesmo considerado língua oficial. Sendo assim, com base na colonização francesa na África,
seguida pela notória influência que o país exerce sobre muitos países do continente africano até os dias atuais, surge a pergunta do porquê a França está perdendo seu controle sobre a região. Com base nisso, diante do contexto da humilhação francesa sofrida durante a Segunda Guerra Mundial, conforme Paris era ocupada pelos alemães em 1940, o sentimento de fragilidade em relação ao poderio militar que garantia a soberania da França na África acabou sendo ecoado por muitas das colônias francesas na região, que a partir da década de 50, incentivadas por movimentos separatistas e pró-independência, buscaram o fim do colonialismo e da exploração. Sendo assim, os franceses buscaram conter esses movimentos propondo mais autonomia para suas colônias africanas, abrindo espaço no parlamento e criando políticas de desenvolvimento na África. No entanto, o fim do colonialismo foi inevitável à medida que na década de 80, a França perdeu 20 colônias do continente africano, seguido por conflitos militares e repressão das forças francesas na região, acarretando em milhares de mortes e um desequilíbrio político pelo continente. Um bom exemplo é a Guerra de Independência da Argélia, que durou de 1954 até 1962, resultando em mais de 500 mil mortos. Nessa perspectiva, é válido afirmar que durante os 300 anos da presença francesa na África, parte da instabilidade política, da crise social e da econômica foram ampliadas pela exploração da região. Entretanto, mesmo que essas nações estejam livres sob um ponto de vista político e institucional, a França ainda exerce uma influência considerável sobre muitas de suas ex-colônias, principalmente no aspecto monetário com a criação do franco CFA pelo governo francês em 1945, que visava justamente garantir a estabilidade do preço das matérias-primas importadas pela França na época. E ao todo, 14 países passaram a adotar o franco CFA como moeda, que estava inicialmente atrelado ao franco francês, mas posteriormente, com a adoção do euro pela França em 1995, o franco CFA passou a ter um valor fixo em relação à moeda europeia. Com isso, os países que adotam o franco CFA como moeda conseguem ter uma maior estabilidade monetária e proximidade com o sistema financeiro europeu, tanto que a Costa do Marfim, por exemplo, registrou nas últimas 5 décadas uma taxa média de inflação de apenas 6% ao ano. Por outro lado, o franco CFA acaba concedendo à França uma grande influência sobre a política monetária de muitos países africanos, que compõem a comunidade financeira africana, pois as exigências francesas obrigam essas nações a depositar cerca de 50% das suas reservas cambiais no Tesouro francês, dando à França a capacidade de influenciar políticas monetárias e econômicas desses estados. E essa questão vem sendo muito criticada por diversos governos africanos na última década. A exemplo do Chad no ano de 2015, quando o presidente do país declarou que os países africanos deveriam abandonar a zona do franco CFA, sob o pretexto da moeda não ser 100% africana. E essa e outras declarações surgem em um momento de hostilidade à presença francesa na África, dado que sucessivos golpes de Estado em países como a Burkina Faso, Níger, Gabão e Mali têm promovido a ascensão ao poder de governos hostis à influência francesa, e consequentemente aproximando-se de nações como a Rússia, que tem aumentado a sua presença no continente africano, fornecendo apoio militar e econômico para muitas das ex-colônias francesas. E tal fato fica evidente quando observamos que metade das abstenções durante a votação da ONU em 2022 que condenava a invasão russa à Ucrânia foram de países africanos. Com base no exposto, a imagem negativa deixada pela França na África, seguida pela ascensão de governos antifranceses ao poder na região, permitiu uma influência cada vez maior da Rússia pelo continente. E tal situação pode significar um desafio em potencial para o governo francês, à medida que algumas lideranças africanas passem a cortar o acesso francês aos recursos naturais baratos vindos do continente, e encontrem na Rússia um novo parceiro estratégico em potencial. Um bom exemplo disso é o urânio, com o Níger sendo responsável por fornecer 20% da importação francesa desse metal, que é fundamental para a energia nuclear francesa, representando 68% da matriz energética do país.
Sendo assim, considerando a fragilidade da França em consolidar a sua política externa e a dificuldade do país em garantir os seus interesses no continente africano, a nação pode enfrentar graves problemas se os países africanos reduzirem a exportação dessas matérias-primas no futuro. E paralelamente a essa situação, a União Europeia tem concentrado esforços objetivando metas para tornar neutras emissões de carbono até 2050, impondo diversas políticas para que os agricultores europeus alcancem práticas de plantio mais sustentáveis, posto que o setor agrícola é responsável por 11% das emissões de gases com efeito de estufa da União Europeia. Nesse contexto, protestos estão se espalhando por diversos países do bloco europeu, devido a uma crescente insatisfação do setor agrícola, pois muitos agricultores na Europa estão sendo obrigados a abrirem mão de pelo menos 4% de suas terras aráveis para fins não produtivos, e ainda realizarem rotações de culturas e reduzirem o uso de fertilizantes em pelo menos 20%, objetivando a saúde do solo. E como consequência dessas políticas impostas, o custo de produção para praticamente todo o setor agrícola europeu tornou-se muito maior, conforme os agricultores passaram a gastar mais investindo em novas tecnologias no campo, na tentativa de acompanhar as exigências da União Europeia. E mesmo que o bloco esteja destinando 1/3 do seu orçamento em subsídios para a agricultura, através de programas como a Política Agrícola Comum, conhecida como PAC, a qual regulamenta o setor agrícola na Europa, essas mesmas políticas e incentivos não têm garantido a segurança econômica dos produtores no continente, visto que os lucros de produção agrícola têm caído consideravelmente, como visto entre o terceiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023, quando foi registrada uma queda em média de 9%, significando na mesma velocidade uma perda de ganhos para muitos agricultores. Além disso, a concorrência desleal é outro fator determinante para disseminar o sentimento de revolta nos produtores europeus, conforme a Europa passa a importar mais de países que não cumprem os mesmos requisitos de regulamentações ambientais exigidos em solo europeu. Em virtude disso, muitos agricultores têm organizado protestos contra essas medidas, especialmente em países como a Grécia, Alemanha, Portugal, Polônia, mas principalmente na França, posto que o país responde por 18% da produção agrícola da União Europeia, e tem sido o palco de revoltas pelo bloqueio de rodovias em Paris e a degradação de prédios governamentais desde o dia 29 de janeiro. Tal situação tem pressionado o governo francês a se comportar de forma contrária aos acordos de livre comércio, como foi o caso do Acordo União Europeia e Mercosul, por exemplo, sob a justificativa de que o Tratado de Livre Comércio entre os dois blocos aumentaria a concorrência para os agricultores franceses e traria prejuízos para a agricultura europeia. Também vale mencionar que um dos fatores para a crise na França é o declínio do setor industrial francês, pois por mais que o país esteja entre as nações mais industrializadas do mundo, sendo capaz de produzir insumos industriais para praticamente todos os setores da sua economia, como têxtil, químico, aeroespacial e automobilístico, nos últimos 10 anos a indústria francesa vem enfrentando desafios que estimulam a desindustrialização do país, posto que em um período de apenas 2 décadas, entre 1995 e 2015, a França perdeu quase metade das suas fábricas e, consequentemente, a diminuição de 1/3 dos empregos do setor industrial. Portanto, por mais que o passado de conquistas, guerras e disseminação da cultura francesa pelo mundo tenha garantido ao país o status de grande potência mundial, a perda de influência na África, estagnação econômica e a instabilidade social têm tornado a situação cada vez mais difícil para a França. Com isso, se o governo francês não tomar medidas urgentes para garantir a inovação das suas indústrias, além da flexibilização das políticas agrícolas e estabilização das relações com as suas ex-colônias, no longo prazo a perspectiva francesa é de um futuro difícil. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.